Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui com mais uma aula do J Gestão de Vendas, terminando a nossa série aqui sobre os tipos de vendedores. Hoje a gente vai falar sobre o vendedor tubarão, nosso último vendedor aqui. A gente vai dar um disclaimer aí para você. Então não esqueça de fazer suas anotações. Pessoal, se tiverem dúvida, mandem para mim. E outra coisa, tem aqui embaixo, tá? Aqui na plataforma você consegue baixar o material, você pode imprimir, enfim. Pode compartilhar, não tem problema nenhum, beleza? Então vamos compreender aqui o vendedor tubarão. Vamos compreender um pouquinho do perfil do vendedor tubarão, tá? Os 4 perfis, então a águia, o gato, o tubarão e o lobo. E aí, pessoal, a gente precisa ver quais são os nossos pontos fracos, trabalhar esses pontos fracos, identificar, né? Lá no livro do Daniel Goleman, lá o livro Jesus, agora inteligência emocional, né? Capinha azul, inteligência emocional, que fala dos 5 pilares lá. Um deles é a autoconsciência. A gente só vai melhorar se a gente souber aquilo que a gente precisa melhorar. Então a gente precisa ter uma autoconsciência, uma autocrítica, tá bom? Então vamos lá, vendedor gato, né? Independente, curioso e ágil. Então a gente tem que ser esse vendedor independente, a gente tem que ter curiosidade, a gente tem que ser ágil e a gente tem que ter a arte de trabalhar em equipe. O vendedor águia, a visão, a gente tem que ter a visão de longo prazo, já saber e antecipar o nosso cliente. O lobo, ter a cuidar do nosso cliente como vendedor lobo, ter os processos do vendedor lobo, e o tubarão, a agressividade do vendedor tubarão. Vendedor lobo, ele é mais o farmer. Vendedor tubarão, ele é mais o hunter, aquele vendedor que traz cliente, tá? Eu sou mais tubarão, mas eu sou tubarão e águia, beleza? Vendedor tubarão. Vendedor tubarão é uma figura marcante no universo de vendas, extremamente persuasivo, agressivo nas negociações e absolutamente determinado para fechar cada oportunidade. E aí já vem o ponto de atenção. O vendedor tubarão tem que tomar muito cuidado. Porque o vendedor tubarão, eu era muito tubarão, ele é aquele cara que quer fechar a venda de qualquer jeito e às vezes ele vende o que não é para vender para quem não é para vender. E aí, meu amigo, você perdeu o cliente, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Esse perfil combina alto potencial de resultados com a necessidade de desenvolvimento contínuo em ética e relacionamento. E eu falo isso porque eu era muito assim. Eu vendia muito, mas eu perdia muito cliente porque fazia a venda na hora errada, prometia coisa que de repente eu não conseguia cumprir. Então assim, gente, não adianta. Eu quando comecei fiz um monte de burrada, E eu queria ter uma plataforma para eu estudar, que eu nem sabia. Eu fiquei sabendo que eu era um vendedor tubarão 15 anos, 10 anos depois. Eu nem sabia o que era. Então se eu já tivesse essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, eu teria me desenvolvido muito mais, tá? Características centrais do tubarão. O perfil do tubarão se destaca por uma combinação poderosa de atributos que tornam um vendedor de alta performance em ambiente competitivo. Apetite insaciável por resultado. E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes ele passa por cima até dos colegas para poder ter resultado, tá? Movido por um ímpeto inabalável, os tubarões priorizam a concretização de negócio acima de tudo. Isso muitas vezes não é saudável. Agora o vendedor tubarão, ele é um baita vendedor para vendedor hunter, aquele cara para trazer cliente novo, tá? Persistência inabalável. Diante da recusa inicial, o tubarão demonstra resiliência exemplar. Comunicação estratégica. Agressividade estratégica. Munidos de um arsenal técnico de alta persuasão e perguntas perspicazes, tá? O tubarão não hesita em abordar objeções com maestria, mas tem que tomar cuidado. Comunicação persuasiva, dotados de habilidade de comunicação excepcionais. Ah, mas então venda é dom? Não, não é dom, você desenvolve, né? O tubarão, naturalmente, ele tem o somebody love, mas o somebody love, pessoal, não é uma coisa boa hoje. Não é uma coisa boa. Então, eu acho que o tubarão hoje ele tem muito mais coisa para melhorar, muito mais pontos de atenção do que virtudes, tá? Então, reconheça isso em você. E eu falo isso porque eu sou tubarão, tá? Sou, sei lá, 70% tubarão, 30% águia. Conhecimento profundo do produto. Aí, quando você vendedor tubarão, você coloca lado a lado, você junta o conhecimento profundo com o seu ímpeto de tubarão, gente, aí ninguém segura, tá? Dominando cada detalhe do que oferece. Então, cara, quando o vendedor é tubarão e ele conhece o produto, então a gente tem que desenvolver isso, tá bom? Adaptabilidade inabalável.
especialistas em navegar em águas mutáveis do mercado. Os tubarões ajustam sua estratégia a diferentes situações e perfil de cliente. Cara, aquele vendedor que não tem medo, né? E a gente tem que desenvolver isso do vendedor. A gente não tem medo do cliente, sabe? Porque muitas vezes o que acontece? Eu sei disso. A gente pega um cliente que é muito sofisticado e a gente tem medo de atender o cliente, porque parece que a gente não está no mesmo nível. Então, assim, a gente tem que ir lá. E às vezes a gente vai dar cabeçada, a gente vai errar, e aí a gente vai aprender, a gente vai melhorar, tá bom? Criatividade e paixão. Além das habilidades técnicas, o tubarão se distingue por qualidades que transformam a experiência de compra em algo verdadeiramente memorável para o cliente. Então, assim, ele é aquele cara que vai fazer de tudo para atender o cliente. Só que aí tem que tomar um cuidado, depois eu vou falar para vocês, tá? Criatividade inspiradora e paixão contagiante. O vendedor tubarão é aquele cara que nasceu para ser vendedor mesmo. Ah, então você quer dizer que tem gente que não nasceu para vendedor? Não, todo mundo é vendedor. Mas o tubarão, ele é aquele cara que a venda encaixa certinho dele. Tá? Capacidade de análise profunda. Especialista em analisar necessidades e desejos e motivações do cliente. Excelentes negociadores. Mestres na arte de negociar. Dominam técnicas para alavancar acordos manualmente benéficos. Então, pessoal, mutualmente, tá? Então a gente tem que desenvolver isso do vendedor. Agora, a gente vai precisar ter processo bem definido, conhecer de pessoas e conhecer de produtos. São os nossos 3 pilares, tá bom? Como evoluir o perfil tubarão? Escutativa, entender o cliente antes de reagir. E aí o vendedor tubarão tem uma coisa que é complicado, tá? Falo isso porque eu sou. Às vezes a gente atropela, a gente escuta, a gente quer falar mais do que a gente escuta. E o segredo da venda está em escutar mais e falar menos, tá? Empatia, colocar-se no lugar do cliente. Também é uma coisa difícil para o vendedor tubarão, tá? E relacionamento, construir parcerias de longo prazo. Isso aqui é mais do lobo. O vendedor tubarão, ele vai abrindo o cliente, mas ele não cuida muito do cliente, tá? Escutativa, então, desenvolver habilidades de escutativa e aprimorar a empatia. Relacionamento e colaboração. Investir no desenvolvimento de relacionamento. Em vez de apenas buscar a próxima venda, a gente precisa trabalhar essa parte da gente do farmer. Porque veja, pessoal, não adianta só ser tubarão, porque você vai estar colocando água num balde furado. Né? Você vai abrir cliente e vai perder, vai abrir cliente e vai perder, vai abrir cliente e vai perder. Aperfeiçoar as habilidades de colaboração. Reconhecer a importância de trabalhar em equipe. Vendedor tubarão tem muita dificuldade de trabalhar em equipe, tá? E eu falo isso porque eu fui tubarão por muito tempo, tá? Ética e aprendizado contínuo. Praticar a ética profissional. Vendedor tubarão às vezes passa por cima do colega, às vezes promete o que não vai conseguir cumprir e para ter aquela venda. Gente, e não vale a pena, tá? Vou falar para você, não vale a pena. Então, trabalhe isso em você se você é tubarão. E aprender com o feedback. Esteja aberto para receber feedback. Hoje eu adoro quando às vezes as pessoas têm medo de vir dar feedback para mim. Não sei se é porque eu tô sempre palestrando, não sei o quê. Mas, gente, eu adoro isso aí, tá? Isso é muito legal, tá? Paciência e adaptabilidade no pós-venda. Cultivar a paciência, a adaptabilidade personalizada. Então, a gente precisa ter empatia de verdade, vendedor tubarão, e aumentar o foco no pós-venda. Vendedor tubarão tem que ser vendedor farmer, tá? Não negligencie o relacionamento. A venda, cada vez mais, ela é relacional. Não entre em contato, não queira vender. Ah, mas a gente não pode ser amigo do nosso cliente. Balela, balela. Quanto mais clientes, amigos a gente tiver, mais a gente vai vender, tá bom? Resiliência e desenvolvimento pessoal. Desenvolver resiliência, tá? Aceite que nem todas as vendas serão bem-sucedidas. Busca de desenvolvimento profissional contínuo. Vamos lá. Então vamos lá. Escuta ativa. A gente precisa empatia, ética, colaboração, aprendizado contínuo e resultados. Tá bom, pessoal? Então nós estamos chegando no final da nossa aula aqui, falando um pouquinho sobre o vendedor tubarão. E aí a gente tem que entender, eu quero voltar para a gente terminar aqui, pessoal, falando sobre isso, fazendo um apanhado geral. Então, o vendedor águia, tá? Visão estratégica. A gente precisa ter visão estratégica, foco no longo prazo, tá? E capacidade de enxergar oportunidades onde os outros não vê. Foco no longo prazo, não é essa venda. Ah, mas o cliente veio aqui e não comprou. Pega o WhatsApp do cliente. Ele não é cliente agora, mas ele pode ser. Tenha visão de longo prazo. Né? A visão do Joe Girardi, que ele falava que cada pessoa trazia o potencial de trazer muitos novos clientes. Então tem essa visão, peça indicação. Tá? O gato, independente, curioso e ágil, explora o ambiente com cautela antes de agir e valoriza a autonomia. Escute o seu cliente primeiro. Analise o seu cliente.
Seja curioso em saber, tá? Essa balela, que você não pode ser amigo, lugar de trabalho não é... Balela, quanto mais amizade você tiver dentro do teu negócio de trabalho, melhor vai ser, tá? Não existe esse negócio. A gente não pode ser amigo, a gente não pode ser... Isso é balela, isso é balela. Você tem que ser amigo de quem você trabalha. Porque sendo amigo você vai ter um bom ambiente. Esse negócio, a nossa relação é profissional. Isso não existe. Quanto mais próxima for a sua relação, melhor vai ser o resultado, tá? O tubarão, que a gente falou hoje, vou falar do lobo, tá? O lobo, então, colaborativo, leal com o seu time, comprometido, leal com o seu cliente, leal com a empresa que você trabalha. E ser leal, pessoal, desculpa o termo aqui, não é ser baba-ovo. Mas, cara, missão dada é missão cumprida. Palavra dada é palavra cumprida. Cara, eu fiz o meu compromisso com você, eu vou cumprir meu compromisso com você. Cumprir meu compromisso, não quero mais, entendeu? É isso, é ser colaborativo, ser leal, né? Comprometido com um grupo. Ser esse vendedor que cuida do cliente, que se importa de verdade com o cliente. E ter o ímpeto virou metade do mês, começou a coleção, começou o lançamento, saiu o carro novo, agressivo, determinado e orientado a resultados. Agressivo no ponto certo. Não ser um vendedor chato, um vendedor empurrador, mas ser agressivo no ímpeto de mostrar para o teu cliente, cara, eu quero te dar o melhor. Eu quero proporcionar o melhor para você. Eu sou o melhor vendedor. Então a gente precisa ter essas 4 características. Vendedor águia, vendedor gato, vendedor lobo, vendedor tubarão. Que se desmembra no vendedor hunter e no vendedor farmer. Então a gente precisa trabalhar cada um desses pilares dentro da nossa capacidade. E ter entendimento que a gente precisa melhorar continuamente, tá? Volto a falar, escola pitagórica, lá atrás. Chega, não existe mais. Não. Mas quantas aulas vai ter a academia? Enquanto você estiver aqui, nós vamos ter aula. Porque toda semana tem uma coisa nova pra gente gravar. Aprender tem que virar uma filosofia de vida. Não, fiz um curso, aprendi, agora vou aplicar, nunca mais estudo. Esse profissional acabou, esse profissional está fora do mercado. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço e valeu!